Oi, turma, voltamos, para mais um dia de aula. Hoje é quarta-feira, hoje nós teremos nossa aula de geografia. A gente vai continuar falando na questão dos meios de transporte, que na nossa aula passada a gente falou sobre os meios de transporte, como foi que ele surgiu e os tipos de meios de transporte, A gente viu que existem os meios de transporte aéreo, os meios de transporte terrestre e os meios de transporte aquáticos, Aí a gente vai relembrar um pouco lá na página 159, que a gente viu que é indo de um lugar a outro. E assim, para ir de um lugar a outro, geralmente as pessoas utilizam algum meio de transporte, Você pode ir de bicicleta à casa de um amigo que mora perto de sua casa. O seu pai e sua mãe podem ir de carro ou ônibus ao trabalho. Então aí ele vem falando sobre o meio de transporte, que é a bicicleta, o carro e o ônibus, A gente sabe que o ônibus, o coletivo, é um meio de transporte público, E também vem falando da questão do meio de transporte aéreo. Aí depois ele diz assim: já a seleção brasileira precisa de um avião para jogar uma partida em outro país. E os meios de transporte também são usados para transportar mercadorias, como alimentos, roupas e produtos eletrônicos. Então aí existem vários tipos de meios de transporte, Aqueles que são utilizados para questão de mercadorias, para em supermercado, roupas, eletrodomésticos. Então aí são os meios de transporte, usados para transportar mercadoria, que geralmente vem eles são usados caminhões, de um lugar ao outro, de uma região do país para outro, lugares distantes. Então é utilizado bastante aí na questão de transporte de mercadorias, os caminhões, E no dia a dia, nas ruas é utilizado o quê? Carro, moto. Aqui não vem falando da moto, mas tem a moto. E para lugares perto, assim, no bairro mesmo, que mora, a gente pode utilizar o que? A bicicleta, como aqui ele vem falando, Que para ir à casa de um amigo que mora perto, vai o que? De bicicleta. Aí tem a imagem, Na ciclovia. Aqui nós não temos, assim, essas ciclovias, lugares apropriados para andar. Questão da bicicleta, A gente sabe que anda no meio dos carros, no meio das pistas, correndo até o risco de sofrer algum acidente por causa da falta dessas ciclovias. Aí vem falando na questão do carro, que é um meio de transporte particular, Tem a moto, aí tem o ônibus, Que o ônibus é o transporte coletivo, que é bastante utilizado nas cidades, Que é para levar para dentro da cidade de um lugar para o outro. Aí esses ônibus a gente pega em lugares chamados que são paradas, Existem várias paradas e para cada região vai ter uma linha de ônibus diferente. E os aviões geralmente são para lugares mais distantes, como aqui ele fala, que é para a seleção brasileira. E jogar em outro país, ele precisa pegar um avião, porque é um lugar mais distante, E o avião ele é considerado um dos meios de transporte mais seguros para fazer esse tipo de viagem. Antigamente, quando não existia avião, eram feitos o que? Através de essas viagens para outro país, era através de navios, que levavam até dias ou meses, dependendo da distância aí do lugar. Então, hoje em dia, o avião é bastante utilizado para a gente ir para outro país, mas até mesmo dentro do Brasil, para outro estado, para chegar mais rápido, até mais rápido do que o ônibus, que hoje em dia ainda existe os ônibus, para levar de uma cidade a outra, mais utilizado hoje em dia é o avião, por ser mais rápido, chegar mais rápido no destino, o ônibus ser um pouquinho mais devagar, quando for assim, falando de ir de um lugar, de um estado para o outro, então é um pouquinho mais demorado. Aí hoje a gente vai lá para a página 160, que vem trazendo as atividades, relacionadas aí ao assunto, aos meios de transporte. E aí, na número 1, tem assim: complete as frases a seguir com as palavras do quadro. Aí dentro das palavras do quadro aí vai ter as palavras, avião, meios de transporte, pessoas
bicicleta. Vai ter as frases, então vocês vão completar essas frases com as palavras do quadro no lugar correto. Aí tem os, aí tem o espaço para você colocar a palavra, são usados para transportar. Aí tem tá? E mercadorias de um lugar a outro. Para irmos de casa até um local próximo, nós podemos usar o quê? Podemos utilizar o quê? Que meio de transporte? Então, tem aí. Para irmos a outro país, nós utilizamos o quê? Então, vocês vão responder aí com as palavras que estão dentro do quadro. Na 2, tem assim, observe as fotografias a seguir, depois descubra as sílabas que faltam para completar o nome de cada um dos meios de transporte. Aí tem, na letra A, o meio de transporte, o balão. B, motocicleta. C, charrete. D, balsa. E nessa letra A, a questão é do balão, ele vem como meio de transporte, mas o balão, no Brasil, ele é proibido, certo? Não pode soltar balões. Aqui vem falando como meio de transporte, mas hoje em dia ele não é utilizado como meio de transporte e é extremamente proibido, é crime soltar balões, porque causa muitos acidentes, principalmente nessas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, tem muitas pessoas que gostam de soltar esses balões, eles causam muitos acidentes quando são soltos próximo a casas, aeroportos, né, podendo até provocar um acidente, né, em aviões ou helicópteros, por causa desses balões, eles são enormes, né? E utilizam aí gás ou coisa, mas eles não são utilizados como meio de transporte para transportar uma pessoa ou algum objeto de um lugar para outro. No livro de vocês, vem trazendo como meio de transporte, mas ele é proibido, certo? Então, se vocês quiserem até olhar vídeos aí, existem muitos balões, são bonitos que são, mas causam muitos acidentes. Então, deixar aqui só para vocês que a questão do balão é extremamente proibido. E a charrete, né, que a gente sabe que é utilizado também ainda em alguns lugares, mas também é outro meio de transporte, né, porque ele é levado através de animais, né, de cavalo, de burro, e também é outro que está sendo proibido por causa dos maltratos aí aos animais. Então aqui ele vem trazendo esses dois tipos aí de meio de transporte que antigamente se utilizava bastante a questão da charrete, que a gente chama de carroça, né? Que a gente sempre vê que é um animal que vai puxando aí a carroça. E existe aí uma lei que proíbe. Por quê? Para fazer o cavalo ou o burrinho andar, o que eles fazem? Ficam dando chicotada, né, no bichinho, então aí não pode. Depois eu vou trazer, vou continuar falando sobre os meios de transporte. Eu vou trazer alguma coisa falando aí para vocês bem direitinho sobre a questão do balão e da charrete, que aqui no livro trouxe, né? Antigamente se utilizava, principalmente a carroça, mas hoje em dia a gente sabe que ainda vê muito aí nas ruas, mas também é outra coisa que aí é proibido, né? E tem muitas ONGs também que não aprovam essa questão das carroças por causa disso, dos maltratos dos animais, que às vezes eles colocam muito peso, né, dentro dessas carroças, aí ficam dando chicotada, né, no animal para ele poder andar, e percorrem aí muito lugares distantes, né, e ficam dando chicotada. Isso é considerado um maltrato aos animais, então não pode. Aí, nossa próxima aula, né, semana que vem de geografia, eu vou trazer aqui um texto falando sobre a questão do balão. Também vou trazer falando sobre a charrete aí para vocês, tá vendo? Para vocês ficarem bem cientes aí. Aí, na letra B, a questão da motocicleta. A gente sabe que para andar de motocicleta tem o quê? Que usar o capacete, né? Porque é uma questão de segurança, de acidente, algum acidente, não bater, né, a cabeça e provocar o dano ser maior. Então, para andar de motocicleta tem que estar com o capacete. E tem aí a questão da balsa, né, que até no nosso estado existia, né, antes de fazer aqui a ponte Newton Navarro, existia a travessia de balsa, né, de um lugar, de uma ponta
para outra, só que hoje em dia também não, pelo menos aqui, né? Não sei se existe, deve existir em outro local aqui no Rio Grande do Norte, mas a nossa cidade natal tinha, mas hoje não tem, porque construíram aquela ponte, né? Newton Navarro. Certo? Aí vocês façam aí a medida da página 160 e nessa 2 vocês vão só completar com as sílabas aí de cada palavra com a sílaba que está faltando, certo? Aí na próxima aula a gente continua falando sobre os meios de transporte.